E agora é hora de falarmos de um lançamento de um livro. Eu já estou com a autora também no vídeo comigo nesta tarde, através da rede social, que é a Luciane Pires, escritora, psicóloga e psicopedagoga. É isso, Luciane? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, Carlos. Obrigada, isso mesmo. Tudo bem? Você fala de São Paulo, né? Eu falo de Angra dos Reis, estado do Rio, Ah, Rio Angra de dos Janeiro. Reis, Rio de Janeiro. Que, mara... Conhece? que maravilha. Pessoalmente não, mas vejo sempre falar muito bem aí dessa região toda. Aliás, quem Sim. não gostaria, né, de ir para o Rio de Janeiro e acompanhar toda essa história do Rio de Janeiro. Pena que agora, nessa época, a gente não pode festejar tanto como é essa característica do pessoal que mora no Rio, né? Pois é, né? Como é que tá o clima por aí? Tá ótimo. Tá Ó, um solzinho bom, assim, tá fechando, começando a fechar o tempo, tá, parece que vem uma frente fria de São Paulo, mas uhum. por enquanto hoje o dia tá bom. Vamos lá, o lançamento do livro Tenho um Lugar para Você. Esse tema que é um pouco inusitado, digamos assim, né, Luciane? Por que surgiu esse tema e do que se trata realmente este livro, que é considerado aqui um livro infanto-juvenil, né? Isso. Na verdade, é um livro que pode ser lido por todas as idades, né? É muito Uhum, importante para a família, os pais sentarem com a criança e trazer à tona, né, essa questão que faz parte de toda a família, que é a questão da perda, né? Da perda de alguém que não pôde ficar e também da inclusão dessa pessoa no histórico da família e principalmente se vem irmãos depois ou pessoas depois dessa que não pôde ficar, para ela saber o lugar dela na família, uhum. sabe? Então esse tema ele veio a partir disso, ele veio a partir dessa experiência pessoal, né, com meu filho, ele inclusive é o protagonista da história e ele faz a ilustração do livro também. Então, o João Pedro, que tem 11 anos, ele começa a saber um pouquinho, né, da história dele, aí eu começo a contar, eu escrevo, e ele começa a ilustrar a história, e a gente faz um enredo trazendo essa questão do quebra-cabeças, né? E quando falta uma peça desse quebra-cabeças, é como se a gente não tivesse inteiro na vida. Existe aí uma coparticipação, então, do Pedro, é isso? Isso, o João Pedro tem uma participação importante, não só como o protagonista, mas como ilustrador também, né? Então ele Uhum. vai fazendo os desenhos dessa história. O que isso para o leitor, né? Você Uhum. como escritora e psicóloga também, o que isso para o leitor pode influenciar ou ajudar no dia a dia? Isso eu acho que é muito importante, porque esse Uhum, livro surgiu com a pandemia, né? uhum, Essa ideia da escrita, e aí a gente percebeu o quê, né? Em família, eu, meu filho, meu marido, que a gente se uniu bastante para contar um pouco dos causos, né? Das famílias, os contos, as situações, e aí o meu filho acabou descobrindo que os pais dele, né, eu e o pai dele, já havíamos passado por outros relacionamentos, por outros casamentos, e uhum. da parte do pai adveio assim um filho no primeiro casamento que não pôde ficar, que faleceu com poucos dias, e depois no segundo casamento dois irmãos do João Pedro que continuam na vida até hoje, já são adultos, né? E ele não sabia dessa história. E é muito interessante que, em paralelo a essa situação, acontecia na escola uma situação de desatenção, né, do João Uhum. Pedro, uma certa desmotivação, uma falta de alegria. E aí, quando a gente conta essa história e diz para ele, João, então você é o quarto filho do papai, o primeiro da mamãe, porque apesar de eu já ter tido outro casamento, eu não tive filhos. E o seu irmão, que não pôde ficar na vida, ele é tão importante quanto os outros dois que Uhum. ficaram, né? E você, nessa história familiar de que seus pais casaram antes e tiveram outros relacionamentos e outros filhos, você é o quarto filho. E é muito interessante porque eu comecei a estudar também as constelações familiares e percebo dentro disso
que a motivação do João Pedro, a atenção, né, essa dedicação em estar na vida muda a partir do momento que ele sabe mais da história dele e que ele assume o lugar, então, de quarto filho, né? Porque aí a gente faz esse posicionamento. Então, você não é o terceiro filho, né? Porque ele achava que ele era o terceiro filho do papai. Então, você é o quarto filho, e aí você tem um irmão que é tão importante quanto os outros, mesmo que ele não tenha ficado na vida. Então, nós falamos um pouco da história, né? Contamos o nome da mãe, do primeiro casamento do marido. E isso é muito interessante porque ele se situa na vida, né? E ele conhece essa história antes dele chegar. E é assim, é uma história de família muito comum, né? Que a gente olha para as nossas histórias, as histórias dos casais que se conhecem, investem na relação, não dá certo, se separam e aí tentam novamente, né? Então acho que é muito importante para as famílias ficarem atentas, porque como aconteceu comigo, eu tenho assim, eu falo de cadeira, né? Como foi importante para ele ter esse conhecimento, e aí hoje isso vira uma situação muito comum para ele, dele poder se apresentar e dizer assim, eu tenho mais 3 irmãos, um deles não está mais aqui, mas os outros 2 estão, e eu sou o quarto irmão, eu sou o quarto filho, né, do meu pai. Então, e essa semana muito interessante que ele falou assim, mãe, se meu irmão estivesse vivo, mais velho, né, ele falaria assim para mim, porque aí ele já teria muita idade, ele não sabia quanto, mas já teria em torno de 35 anos, ele falaria assim para mim, João, estuda bastante, porque isso é muito importante na vida. Eu achei muito interessante, assim, que é um papel do irmão mais velho, né? Daquele que aconselha, que olha para o mais novinho. Então, isso, Carlos, assim, traz uma alegria também, né? E uma certa paz, como diz o Bert Helling, das constelações familiares, porque quando todo mundo tem o seu lugar na família, existe uma paz maior, né? Até porque a gente conhece mais a nossa história. Então, isso que eu vejo a importância, sabe? Luciane, hoje, como é que é o nome do seu esposo? É Pedro Paulo. Pedro Paulo. Isso. Você, então, com o relacionamento com o Pedro Paulo, tem esse único filho, que é o Isso. João Pedro. Isso, exatamente. 7 O João aninhos. Pedro, ele veio dessa terceira relação aí, né, do pai. Até então, quando você começou a fazer esse trabalho, ou seja, quando despertou essa curiosidade pelo próprio João Pedro, de ter o conhecimento, ouviu vocês comentando de um filho que havia falecido, o filho do seu esposo, no caso, que seria o irmão mais velho dele hoje. Exatamente. Então, tudo aconteceu quando eu, enquanto aluna do curso de constelação familiar, né, como psicóloga, eu busquei um pouco desses conhecimentos, eu levei a questão da desatenção do João Pedro na escola, né? E aí é um trabalho, né, muito interessante da constelação, que as pessoas podem representar essa questão. E uma delas representou a desatenção. E aí é muito interessante, que é um trabalho em grupo, né, com várias pessoas, e uma delas representou alguém que não estava na vida mais, né, pela posição, pela forma como se coloca. E aí a consteladora me perguntou, você perdeu algum filho antes do João Pedro? Eu falei, não. Mas aí eu lembrei, mas o meu marido teve um primeiro casamento que o filho não pôde ficar. Né? Ele faleceu com 20 dias, cometido de um problema no pulmão. E aí, nessa hora, a constelação se abre de uma forma em que o João Pedro, o representante do João Pedro, né, que é uma pessoa do grupo, começa a olhar muito entristecido para esse representante do irmão. E aí, todo o desenvolvimento da constelação, ela vai nesse sentido de apresentar ao João Pedro o seu irmão, apresentar a ele a primeira esposa do pai, apresentar a ele os 2 irmãos que estão na vida e a segunda esposa do pai. Né? E aí isso tem um fechamento interessante, porque o representante do João Pedro, ele se mostra muito mais feliz, aquela postura daquele representante entristecida, né, desanimada, e olhando muito para baixo, para o chão, muda, e ele fica muito feliz e demonstra muito carinho.
Então, quando terminou essa constelação, a consteladora até falou assim, ele vai perguntar de alguma forma, ele vai querer saber. E até então ele não sabia, ele tinha entre 8 anos, quase 9 anos de idade. E um dia a gente, passeando de carro, né, ele começou a falar, mãe, meu primeiro irmão, que é o mais velho, né, ele não, fez alguma pergunta e eu aproveitei a situação e falei Sim. para ele assim, filho, o seu irmão, que você está falando que é o mais velho, na verdade ele é o segundo filho do seu pai. E aí eu trouxe à tona, né, essa informação. O seu primeiro filho, o seu primeiro irmão não pôde ficar, né, o seu pai teve o primeiro casamento, então a gente trouxe essa história, nós estávamos andando de carro, meu marido dirigindo, né, o Pedro Paulo, eu do lado e o João Pedro atrás, perguntando, e aí eu dei as informações para ele, ele falou, eu não sabia, então como é o nome? E aí a gente foi explorando mais, e a partir daí, houve uma mudança no comportamento dele, né? Depois de um tempo, até a escola me chamou e disse, olha, o João Pedro, ele está muito bem, ele está mais atento, ele está mais se colocando mais solícito para apresentar os trabalhos, está menos tímido, está se relacionando melhor, né? Porque era uma reclamação antes desse distanciamento. E eu atribuo isso a ele realmente conhecer mais a história dele, ao trabalho de constelação que foi feito, né, e a possibilidade da gente poder trazer à tona essa história. Você sempre Então, cita, né, constelação familiar. Nesse sentido, nessa história em especial que você conta aqui, menciona também a própria descoberta, o interesse pelo João Pedro, que é o filho mais novo do casal de vocês aí, se interessar em saber, em conhecer um pouco mais, né, do seu irmão mais velho. Traz também aquele caso de... o livro ensina, por exemplo, a questões de perda, né, no sentido de perda sim. familiar. Isso, exatamente. Fala da perda e fala da importância de nós estarmos situando as crianças em relação às histórias que aconteceram antes delas existirem, né? Porque todas as famílias têm muitas histórias. E quanto mais informação, quanto mais inclusão a gente traz para essas histórias, melhor. Então, por isso que eu resolvi escrever o livro, Tem um Lugar para Você, e fiz uma associação mesmo, como se o próprio coração, né, do João Pedro fosse igual um quebra-cabeças e que faltava uma pecinha. E a partir do momento que ele encontra essa peça, né, que estava faltando, ele fica mais alegre, fica mais feliz na vida, e aí o livro vai explicando toda essa dinâmica dele descobrir essa história e dele poder estar incluindo esse irmão no coração dele, com o afeto dele, com carinho, e sabendo que todos fazem parte e que ele, como mais novinho, é alguém também que pode levar alegria para a vida, né, e dar continuidade. E é muito interessante também a publicação do livro, que aconteceu exatamente pela editora, né, a editora Atma, que é uma editora que trabalha com esse tema, né? Trabalha com a visão das constelações, com essa visão mais sistêmica da vida, em que nós fazemos parte de um sistema. E toda vez que esse sistema ele está excluindo alguém, né, ou alguém é excluído, o movimento natural é de fazer com que alguém se lembre, geralmente são os mais novinhos, e o João Pedro não fugiu à regra, né, é o mais novinho da família, ele de alguma forma começa a trazer inconscientemente um movimento de lembrar daquele que não pôde ficar e daquele que não foi lembrado, né, que foi excluído de alguma forma. No caso aqui, a gente não contou a história, ele não sabia, mas ele inconscientemente sentia, né? E aí a editora Atman resolveu publicar o livro, né? Quando eu enviei, foi muito rápido, né? Assim, a história surgiu como uma proposta para que eu pudesse elaborar essa história para ele, né, escrevendo, porque eu gosto muito de escrever, e sugeri a ele que ele pudesse ilustrar. E aí eu acho que a gente fechou um trabalho, né, psicológico até mesmo, né, emocional, com o João Pedro, e ele pôde ali, também através do desenho, que era uma coisa que ele gosta de fazer desde pequenininho, ele foi escolhendo as ilustrações, né, ele foi vendo assim, o que servia melhor dentro
de cada página, né? Então, assim, dentro da maneira dele, ele foi retratando, por exemplo, o relacionamento, né? O primeiro relacionamento do pai com a primeira esposa, o irmãozinho que não pôde ficar, o meu relacionamento com o primeiro marido, e aí ele foi também retratando a questão do quebra-cabeças, né? Que até a capa do livro é um coração, né, agora completo, com todas as peças que estavam faltando. Olha aí, que maravilha. Jaqueline, simpatia de pessoa, você, eu tenho só aqui, ó, para você atender o pedido, inclusive, já deixar o seu recado também, a Alessandra Livramento Ferreira, que é aqui próxima ao município de Orleans, onde a rádio também tem atuação, está dizendo o seguinte: excelente, nos falta aqui materiais para trabalhar, né, com crianças, questões aí de perdas, e gostaria de adquirir, inclusive, né? E aí Legal. a forma, eu te pergunto assim, a forma que as pessoas podem adquirir este livro, Isso. aonde procurar também para adquiri-lo? Isso, então. Hoje, com a facilidade da internet, né? Em qualquer lugar que a gente estiver, a editora Atman, ela tem um site, é só você digitar, né, www.editoraatman.com.br, e aí abre o site da editora e lá é só digitar o nome do livro. Tenho um lugar para você, né? Então, esse é o título do livro, e aí a aquisição ela é muito simples, tá? De ser feita. São quantas páginas? São 17 páginas 17 do páginas. livro. Todas ilustradas, no caso. Todas ilustradas, isso. Bem prático para a aplicação aí no Isso, dia a dia. exatamente. Para as crianças, então, né? Porque a gente senta a criança do lado e vamos lendo e vamos mostrando, e é uma outra criança que ilustra também, né? Então isso facilita. Agora é muito interessante porque os adultos também, eles vão entendendo essa dinâmica, né? A partir do momento que faz uma leitura de um livro infantil. E é mais fácil da gente explicar para a criança também, né? Com certeza, fica mais lúdico. Sem dúvida. Foi um prazer, Luciane, conversar com você. Luciane foi muito Pires, bom. Obrigada. escritora, psicóloga, psicopedagoga e, acima de tudo, muito simpática. Parabéns aí pelo trabalho. E com certeza as pessoas, então, que tiverem interesse, é só digitar www. Editora Atman, Atman. A-T-M-A-N. A-T-M-A-N. Atman. Atman. E lá procurar pelo livro, Tenho um Lugar para Você, né? E adquiri-lo. É isso? Exatamente. Forte abraço para todos. Muito obrigada. Tchau. Uma alegria. Tchau. Tchau.